Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E agora também estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feita para você. No vídeo passado, nós estávamos num tema sobre como a gente ama as pessoas, né? Mesmo tanto quanto a gente nem espera. A gente ama quando o outro está apanhando, nós vamos lá e defendemos, nós falamos sobre isso. Somos como os irmãos, né? Na vida, a gente não aceita isso. A gente briga, a gente se desentende, mas pega falando mal da pessoa que a gente gosta para ver. É pauleira, a gente cai no braço. E é assim, a gente fala não gosto na hora da raiva e depois está ali defendendo. O quanto é gostoso esse amor, né? Esse amor que você dedica ao outro, mesmo que às vezes ele nem mereça, né? Porque a verdadeira frase de que me ame quando eu menos merecer, é quando eu menos merecer que eu mais preciso ser amado, é verdade. A gente entende então que mesmo que o outro não esteja merecendo nosso amor, nós então o amamos. Essa que é a verdadeira vida. Nós entendemos, compreendemos que o outro faz coisa para nos magoar vindo de situações que já aconteceram na vida dele ou dela, que faz com que às vezes a pessoa saia do prumo. E quanto tempo na nossa vida nós temos e nós já saímos do prumo? Nós não somos 100% a vida toda. Existe um período da nossa vida que a gente parece que sai dos trilhos. A gente passa um tempão olhando para umas coisas que a gente fez e avaliando, e a gente fica meio preso ali, tentando sair sapateando. Quantas vezes durante a nossa longa caminhada de vida a gente já não se pegou nessa prisão de pensamento e ali de reflexão e tentando então descobrir uma saída. Então nós entramos para a vida do outro e o outro também passa por isso. E nós temos que ter a compreensão de que o outro não é um ser curado, o outro é um ser para ser curado, o outro é um ser ferido, assim como nós também somos feridos. E aí nós juntamos e nos curamos. Embora que para curar o outro, você tem que estar mais forte ainda, porque além da sua jornada, você tem também que amparar o outro. E é sempre eu costumo falar, né? A gente se encosta um no outro, se ampara para nenhum cair, né? Faz parte da nossa vida. Nós sempre precisamos um do outro, como um escorar para não cair. Então compreendemos que às vezes um companheiro de trabalho ou um companheiro do nosso dia a dia, de durante a casa, do convívio da casa, venha então a passar por esse período na qual entra ele então em paralisia e fica difícil o entendimento. E essa fase dessa aceitação que tanto nós como o outro pode então passar, tem que haver a compreensão. E o outro então tem que ter a humildade de entender que se nós estamos ali do lado, tentando apoiar, tentando incentivar, dando então a ele um estímulo, dando a ele um conselho, cuidando, zelando, é porque nós nos preocupamos. Se nos preocupamos, existe amor. Se existe amor, existe esperança de ficar junto e assim junto se curar. Ninguém
perde tempo se preocupando com o outro se não for por amor. Não, deixe para lá, vou viver a minha vida, porque eu tenho que então gastar todo o meu tempo precioso para ficar ali tentando levantar o outro que insiste em ficar caído. Aí você tenta levantar e o outro então te machuca, te bate, te humilha, para até então ele também se sentir melhor, ou ela então até se sentir melhor fazendo isso. E se você tem a compreensão de entender que esse ato é feito só para o outro se sentir melhor, te humilhando, te rebaixando, te deixando a zero, só para o outro então se sentir melhor. Quando você entende que o outro está passando por um período que ele ainda não amadureceu e ele então precisa humilhar e ele então precisa ser grosseiro para que ele se sinta bem. Eu vi uma cena uma vez que eu nunca mais esqueci. Foi pedido, né? Eu vi a patroa pedindo para a funcionária pedir uma marmita. Aí vendo. Na hora que ela pediu a marmita, eu estava perto, eu presenciei essa cena. O quanto ela humilhou a pessoa na hora de fazer o pedido. Porque, no caso, a pessoa acabou mandando a marmita trocada. Não houve compreensão por parte dessa pessoa. O quanto ela humilhou o entregador. O quanto foi difícil para mim ver aquilo. Um rapaz novo, tendo que ouvir tudo aquilo, e já deve ter imaginado, né? Meu primeiro emprego e eu já tenho que passar por isso. E eu vi então o quanto que se você der ao outro um trono, né? Como a gente já falou aqui, o quanto as pessoas são capazes de humilhar o outro por coisas bobas, só para se sentir melhor que o outro. É aquele momentinho ali de mandar no outro que dá aquele prazer que então o outro não entende quanto isso é pequeno. Então eu fiquei ali vendo aquela cena, muito triste, aborrecida, porque também não podia falar nada e nem fazer nada. Só depois então eu fui até o rapaz e falei: se acalme, que tem gente assim no mundo e de monte. O rapaz estava chorando, deu muita dó. Eu falei: olha, você está iniciando agora, se prepare para a guerra, que a vida não é fácil, mas você tem que entender que algumas pessoas vão fazer isso com você, e não é só essa, vai ter outras. Então vocês têm que estar preparados para essas situações. É igual eu costumo falar, né? Nós temos que fazer com que nossos filhos, eles sejam igual soldados, né? Que eles então saiam já para a rua, já preparados para algumas situações e tenham então o conhecimento e a inteligência já adquirida para lidar com as situações difíceis. Criar filhos fracos faz com que, no momento como esse, ele então não tinha uma resposta, ele não tinha uma saída para tal, a não ser abaixar a cabeça e chorar. Naquele momento na qual ele deveria então agir de maneira madura, sendo então tão frágil. Se pudéssemos então fazer com que as pessoas já crescessem com a sabedoria de entender o fato e também poder se sair do fato sem levar com ele então uma mágoa, o quanto isso não ajudaria, né? A preparação de um ser humano para encarar a realidade aí fora. Como eu falei, como antigamente nossos pais preparavam então as filhas
ensinando a elas tudo então para ir para o casamento. Tínhamos que aprender de tudo um pouco para, se um dia precisar, sabíamos então fazer. Encarávamos duras dificuldades ali do aprendizado, a dureza do pai e da mãe, que eles tinham então um comportamento duro conosco e nos fez então fortes. E então nós tivemos filhos e quisemos em nós então fazer com que os nossos filhos não tínhamos aquela vida que a gente teve e queria então que eles tivessem uma vida mais tranquila, mais suave, poupando eles então desse mundo aí fora, fragilizando, deixando fraco, que em situações que nós não estamos com eles, eles teriam que enfrentar sozinhos. É a mesma coisa que sair para uma floresta em busca do alimento, se não estamos preparados para tal. Dar aos filhos o ensinamento de ser um soldado da vida não é ser ruim. Vamos aqui falar, né, que todo mundo vai dizer que isso é um absurdo, mas se nós então formos tratados com tanto carinho, tanto amor, então nos tornamos fracos, é a realidade. Quando então o seu marido ou a sua esposa te trata com firmeza, te exige as coisas, então você sofre, de repente você acha que isso é ruim para você. Não, não é. Está te fazendo crescer, está te fazendo amadurecer, está te fazendo forte. Então, entendam então que algumas situações que venham a acontecer, por mais ruins que elas sejam para você, elas então estão te amadurecendo você, está fazendo você entender as coisas, e está fazendo então você a se fortalecer tanto, que você possa então encarar algumas situações do dia a dia e tirar de letra sem levar essa mágoa e criar dor dentro de você. Quando a gente entende que a gente sai para a luta, é isso mesmo. Nós saímos para ir na esquina, nós estamos saindo para uma guerra, para uma luta de palavras, de acontecimento, de situações que nós então temos que ter a audácia, a inteligência para discernir e entender como agir em certas situações. E assim nós não nos ferimos. Só assim nós não nos ferimos. Então assim temos que criar pessoas que possam então já desde pequeno criar forte para encarar as situações da vida. Não tem como a gente pegar e essas pessoas que a gente gosta, colocar numa redoma de vidro e ficar ali o tempo todo protegendo. Nós não vamos ficar o tempo todo ali. Por hora podemos nos distrair e acontecer algo que sai fora do nosso controle. E se assim nós ensinarmos a pessoa a se defender, a ser forte, a encarar a situação, e entender que para viver nós temos que então se molhar com a chuva e não ficar protegido dentro da casa para não se molhar. Entendemos então que todas as dores que venham a chegar próximo de nós temos que encarar assim como verdadeiros guerreiros, e assim então nos tornamos vencedores, porque passamos pela vida e lutamos, vencemos todas as batalhas e tiramos dela então tudo aquilo que a gente precisa fazer para evoluir e não se tornar pessoas fracas o suficiente para então se tornar forte naquele momento na qual humilha o outro.
Se tornar forte por si próprio, sem precisar humilhar o outro, sem precisar pisar em cima do outro, para então poder se sentir forte. Ensine as pessoas a crescerem por si próprio, sem precisar subir em cima do outro, para então poder se sentir forte. Certas coisas que acontecem ao nosso redor, que a gente vê o outro humilhando e não poder fazer nada, dói mais ainda. Oramos ao Senhor para que as pessoas então amem umas às outras sem humilhar. Se imagine no outro, se imaginando no outro, não vai querer isso para ele. Porque se você humilha, alguém pode te humilhar também. É o mesmo que se você julga, é julgado. A partir do momento que você colhe o mandamento e entende ele, você vê o quanto você é poupado se você segue alguns mandamentos. Poupado de dores desnecessárias. Fiquem com Deus, aguardo vocês aqui amanhã.